das coisas bem importantes da gente discutir é a questão de redução da dimensionalidade. Muitos problemas reais têm alta dimensionalidade, ou seja, eu tenho muitos atributos possíveis. Muitas vezes esses atributos, eles não são acompanhados pelo número de instâncias no mesmo conjunto de dados. Então vamos supor que eu tenho classificação de dígitos escritos à mão. Cada pixel é um atributo. Se eu pensar numa imagem de 1024 por 1024 pixels, perceba que eu já tenho mais de 1 milhão de atributos. Cada um desses atributos seria uma entrada para o meu algoritmo. Então aqui eu estou mostrando um exemplo bem menor, onde eu tenho uma imagem de 28 por 28, eu tenho um total de 784 pixels, cada um deles é um atributo, e cada um deles funcionaria como uma entrada, por exemplo, para uma rede neural. Então percebam que a gente tem já bastante atributos, são 784, né? E é uma imagem de baixa resolução. Esse problema não é comum só na análise de imagens, existem muitos problemas, né, do mundo real em que a gente tem essa alta dimensionalidade. Alguns dos problemas com dados que nós chamamos de dados genômicos, né, na área da genômica, possuem essa característica. Por que é um problema eu ter essa alta dimensionalidade? A questão é que cada atributo D, ele é visto como uma coordenada no espaço D-dimensional, né? Se vocês lembrarem as primeiras aulas, eu mostrei que nós podemos representar os nossos dados de treinamento em um espaço de entrada que depende, né, o tamanho de dimensões depende do número de atributos. Os algoritmos de aprendizado de máquina, eles são estatísticos por natureza, ou seja, uma das premissas que eles usam no funcionamento deles é estimar a proporção de exemplos numa determinada região do espaço e, a partir daí, utilizar essa informação para criar um preditor. Ou seja, se eu tenho numa região do espaço uma grande predominância de atributos de uma determinada classe, qualquer novo ponto que chegar cair naquela região vai ser predito como aquela classe. Então, a gente pode ter como exemplo aqui, né, esse problema onde eu tenho um atributo só, e eu tenho 9 exemplos. Esses exemplos tenho cada um, 3 de cada classe. Então, eu tenho eu tenho 2 aqui círculos vermelhos, 4 quadrados aqui verdes e tenho 3 triângulos azuis. Então percebam o que acontece. Se um novo exemplo, cair nesse intervalo aqui, primeiro intervalo, e eu estiver tentando classificar somente com base em um atributo, se eu não souber nada sobre esse novo dado, eu tendo a dizer que ele vai ser um círculo vermelho, porque ele está caindo nessa região onde tem basicamente 2 círculos vermelhos e um quadrado verde. Da mesma forma, se um exemplo cair aqui, ou um novo exemplo cair aqui. Percebam que cada uma dessas regiões, eu tenho uma predominância de um tipo de classe. Aqui eu tenho os quadrados e aqui eu tenho os triângulos. Então, aqui eu consigo dividir o meu espaço em 3 intervalos iguais e, a partir daí, tentar estimar qual é a classe mais provável de acordo com faixas de valores desse atributo x1. Então, agora, né, percebam que aqui, enquanto eu tenho essa possibilidade de definir, né, essa predição com base nessa estimativa da ocorrência de exemplos por classe, conforme eu adiciono um novo atributo, eu crio, consequentemente, uma nova dimensão no meu espaço, e esses meus 9 exemplos vão se dispersando pelo espaço em função, né, desse espaço de entrada em função dos 2 atributos. Então, aqui existem regiões em que eu não tenho nenhum exemplo, né? E aqui eu tenho regiões em que eu tenho 2 exemplos, enfim, mas eles ficam muito mais esparsos. É bem mais difícil eu tomar uma decisão sobre a classe mais provável para um determinado exemplo quando eu tenho essa esparsidade nos meus dados. Conforme eu adiciono mais dimensões, mantendo o número de exemplos, eu vou dispersando ainda mais esses exemplos pelo espaço. Então, fica cada vez mais difícil a tarefa de aprendizado. Cada vez mais difícil a gente traçar padrões de qual é a classe mais provável em função do valor dos atributos de entrada. Isso é conhecido como maldição da dimensionalidade. Então, percebam que em aprendizado de máquina, embora seja muito importante a gente ter dados, a gente tem que ter dados de qualidade e a gente ter muitos atributos, né, alta dimensionalidade, para um conjunto limitado de instâncias, na realidade é um problema. A gente passa a não ter poder estatístico para desenvolver um modelo que consiga
com certeza, né, com confiança, estimar essa classe a partir de um novo dado. Então, para tratar esse problema da maldição de dimensionalidade, a gente pode trabalhar com técnicas de redução de dimensionalidade. O objetivo é justamente reduzir esse número de atributos. Ou seja, dado um conjunto de dados, né, que tem D atributos, eu quero tirar atributos que não são tão relevantes para a minha tarefa. Eu quero preservar o máximo possível a estrutura interna dos dados, né, gerando um novo conjunto de atributos menor, mas que mantenha o poder discriminativo entre as classes, ou seja, que seja capaz de separar as classes, mas que essa separabilidade seja feita com um número menor de atributos. Existem duas estratégias principais. A gente vai falar de seleção de atributos e de extração de atributos ou de agregação. Então, num primeiro momento, eu vou discutir extração de atributos. Extração de atributos ou agregação é uma técnica para redução de dimensionalidade que visa combinar os atributos originais utilizando funções lineares, normalmente, né, reduzindo assim a dimensionalidade do conjunto de dados. Então, eu tenho um conjunto aqui D de atributos, eu uso uma função de mapeamento em que um novo atributo, vou chamar aqui de E1, por exemplo, ele é gerado a partir de uma combinação linear de múltiplos atributos. Então, cada atributo contribuindo de uma forma diferente, ou seja, com peso diferente para extrair esse E1. É claro que o número de atributos aqui após a transformação M, o ideal, né, o propósito, é que seja menor que esse conjunto inicial de D atributos. Então, a principal técnica para fazer extração de atributos é a análise de componentes principais, PCA, de Principal Component Analysis em inglês. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto em trabalhos. O objetivo dessa análise é justamente transformar os dados originais de uma alta dimensionalidade, né, para uma dimensionalidade menor, definindo um conjunto menor de componentes. Essas componentes a gente pode utilizar para visualizar a estrutura interna dos dados e reduzir o número de atributos. Ou seja, a gente vai ter os nossos dados descritos por D dimensões, e essas D dimensões elas vão ser mapeadas para novas dimensões que nós vamos chamar de componentes, e essas componentes principais elas passam a ser novos atributos do meu problema e em menor dimensão. Como é que a análise de componentes principais funciona? A ideia do PCA é procurar pelas dimensões com maior variância, ou seja, aquelas dimensões nos quais a gente observa a maior dispersão dos dados. Ou a gente pode dizer, né, em outras palavras, que são as que melhor diferenciam os dados. A gente vai discutir um pouquinho mais isso aí para ficar claro. E o PCA, ele como resultado, define um conjunto de componentes principais, né, o número de componentes depende muito do problema, mas a principal ideia por trás do PCA é que a primeira componente, que a gente normalmente chama de PC1, ela captura a direção com maior variação nos dados. Ou seja, ela é a componente, né, aquela combinação de variáveis originais, de atributos originais, que me permite explicar a maior variabilidade que eu tenho nesses dados. A segunda componente é que captura a segunda maior variação, ou seja, né, a maior variação do que resta, ou seja, tudo aquilo que a primeira componente não explicou, a segunda componente é que mais explica, e assim por diante, né? Então, a capacidade de explicar a variância vai reduzindo de componente para componente. Depois que eu encontro minhas componentes principais, as M primeiras componentes, né, com esse valor claro a definir, vão ser as novas dimensões dos meus dados. Então, todos os meus pontos, desculpem, passam a ser representados com base nas novas componentes. Então, vamos supor que eu tinha aqui um problema com 3 coordenadas aqui, né, ou 3 atributos, x1, x2 e x3, e eu encontro 2 componentes principais. Tá? A primeira componente é essa, e a segunda componente é essa. Então, percebam que a primeira componente, ela tem uma variância bem maior que a segunda, né? A variância a gente pode ver justamente por essa largura aqui. Então, tem muita mais dispersão aqui na primeira componente do que na segunda, que é nesse sentido. A gente vai discutir mais isso. Mas a questão é que esse problema de 3 dimensões, ele poderia ser passado, né, a ser representado por 2 dimensões, que são as 2 componentes. Claro que aqui não representa uma grande redução, mas em muitos problemas a redução é bem maior com o uso de componentes principais.
Então, qual é o racional por trás do PCA? O PCA, ele visa a maximização da variância. Quando a gente aplica o PCA, na verdade, a gente está fazendo uma projeção desses pontos em novas componentes. E a ideia é gerar uma nova representação dos dados em um sistema de coordenadas de menor dimensionalidade. Percebam o que acontece se uma nova dimensão tem baixa variância. Então, vamos olhar esse conjunto de dados, assumindo que eu tenho dois atributos, x1 e x2, e esse pequeno conjunto de dados. Então, aqui eu tenho uma componente com baixa variância, certo? A gente pode perceber que esses pontos em azul, que estavam longe no espaço, passam a estar perto nessa projeção aqui para essa componente. Ou seja, se eu for gerar um valor de E2 para cada um desses novos pontos, onde E2 vai ser uma combinação linear de x1 e x2, percebam que esses dois pontos em azul, que originalmente estavam longe no espaço, passam a estar muito próximos entre si nessa nova projeção. Então, isso não é real, ou seja, é algo que distorce a estrutura dos meus dados, né? E isso acontece porque eu estou fazendo essa projeção numa dimensão com baixa variância. Então, esse é o efeito de eu usar dimensão com baixa variância, que não se torna vantajoso quando a gente quer mapear novos dados, os nossos dados para novas dimensões, mas mantendo a estrutura. Os pontos que são distantes no espaço de dados original, que são esses que eu mostrei, ao serem projetados para essa nova dimensão, podem ficar muito próximos uns aos outros. Então, essas dimensões de baixa variância não preservam as distâncias originais entre as instâncias. Isso é muito importante, né? Por isso que não é interessante a gente utilizar essas dimensões de baixa variância. Agora, o que acontece se eu tenho uma dimensão com alta variância? Se eu tenho uma dimensão que acompanha a maior variância nos meus dados, como é a C1, então a C1, de novo, é uma nova combinação linear de x1 e x2, mas que foi colocada a fim de melhor explicar a variância, desculpa. Então, percebam que eu tenho uma maior variância nesse sentido do que no sentido perpendicular que eu havia mostrado para E2. Então, se uma nova dimensão tem alta variância, o que acontece é que esses pontos em azul, que estavam longe no espaço de entrada original, eles também passam, eles continuam, né, tendo uma certa distância bastante significativa nessa nova projeção. Então, a gente precisa manter as distâncias entre os pontos, mas minimizar a distância entre os pontos originais e as suas projeções, certo? Que é algo que não acontecia numa dimensão com baixa variância, né? Se a gente for perceber, eu vou voltar aqui para a gente ver, essa é uma dimensão com baixa variância, percebam que as distâncias da projeção para os pontos é muito maior. Então, o PCA visa sempre maximizar a variância das componentes. Essa é a ideia por trás do PCA, encontrar componentes que maximizem essa variância, né, explicada, tal que um conjunto de componentes possa explicar 100% os meus dados. Então, como é que o PCA funciona? Vamos supor que eu tenho aqui meus dados originais, né, supondo 3 atributos x1, x2, x3, ele normalmente faz um pré-processamento, que é mover esses dados para o centro do sistema, que a gente chama de mean centering, para remover qualquer viés introduzido por medidas ou escalas. Ajustada a distribuição, ele começa a encontrar as componentes principais, e ele sempre começa com aquela componente que explica a maior variância nos meus dados. Então, que melhor explica as observações, ou seja, com um erro residual mínimo. Esse erro residual é a distância entre os pontos originais e as projeções. Então, essa distância mínima leva a uma variância máxima também. Então, sempre ele começa encontrando qual é a melhor componente que explica os meus dados. Então, nesses pontos aqui, a melhor componente seria essa, porque percebam que a variação, né, a dispersão dos meus dados é muito maior nesse sentido aqui, certo? Do que nesse segundo sentido aqui que eu vou mostrar, por exemplo. Olhem o tamanho, né, dos traços que eu estou fazendo aqui. Então, é claro que esse vermelho me explica muito melhor a variância. E é o que acontece, né? Mais ou menos assim onde encontro a primeira componente. Então, é importante a gente perceber que essa componente principal, ela é sempre encontrada maximizando a variância,
e eu diminuo o resíduo, esse erro residual, que é justamente a distância entre os pontos e essa nova projeção. Depois eu vou encontrar a segunda componente principal. A segunda componente principal é aquela dimensão que explica, que melhor explica toda a variância que restou, ou seja, que não foi explicada pela primeira componente. E ela vai ser sempre perpendicular à componente principal 1. Então, aqui, nesse primeiro caso, né, a gente pode ver que a melhor explicação da variância que resta, dado que eu posicionei essa primeira componente, é justamente ter uma perpendicular que explica aquela variância nesse sentido. Então, aqui eu tenho um novo conjunto de coordenadas que seria PC1 e PC2. Ou seja, eu posso assumir que essas novas coordenadas, né, passam a ser as novas dimensões dos meus dados. Consequentemente, eu reduzo uma dimensão desse conjunto de dados. É interessante a gente ver que PCA tem muitas aplicações também para entender a estrutura interna dos dados. E aqui eu vou dar um exemplo bem interessante para um dataset que descreve um conjunto de alimentos, instâncias, com base no conteúdo nutricional deles. Esse conteúdo nutricional são os atributos. Esses atributos são fibras, vitamina C, gordura e proteínas. Então, o que acontece? A gente sabe que a vitamina C está presente em vegetais, mas não em carnes. Ou seja, se eu tenho um conjunto de alimentos aqui, né, nesse conjunto de dados, e eu quisesse distinguir eles pela vitamina C, né, eu tenho um conjunto de elementos aqui que tem mais vitamina C e um conjunto de elementos que tem menos vitamina C. Mas percebam que muitos deles eu não consigo distinguir só pela vitamina C. A gente sabe que a gordura está presente nas carnes, mas não em vegetais. Então, se eu combino esses dois atributos, eu começo a ser capaz de diferenciar tipos de carne, certo? Claro que, por estar em intervalos distintos, né, esses dados a gente podem possuir valores distintos, intervalos, então a gente precisa normalizar. Mas o fato é que essa variância nos meus dados, antes com vitamina C, eu explicava uma parte. Eu conseguia distinguir aqui os vegetais das carnes. No momento que eu começo a combinar dois atributos possíveis, vitamina C e gordura, eu distingo um pouquinho mais os meus vegetais, mas principalmente eu diferencio mais as minhas carnes. Eu posso ainda incrementar esse tipo de análise utilizando, por exemplo, o atributo fibra, porque eu sei que os vegetais possuem diferentes quantidades de fibra. Então, se eu pego o meu atributo vitamina C mais o meu atributo fibra, juntos, eu consigo também separar um pouco mais no espaço esses meus vegetais. Claro que continuo mantendo aqui o atributo gordura, né, para poder diferenciar vegetais de carnes. Então, aqui eu estou fazendo uma coisa bastante manual, certo? Estou tentando diferenciar esses diferentes alimentos com base em características e provavelmente com base em um conhecimento prévio de quais são essas características que mais se diferenciam entre um conjunto de alimentos aqui que eram mais vegetais e um conjunto de alimentos que eram carnes. E olhem que interessante, quando a gente aplica análise de PCA sobre esses dados, quem quiser olhar esses dados, eu deixo ali a referência, né? Quando a gente aplica análise de PCA, esses dados, para explicar 100% da variância, eu preciso usar 4 componentes principais. E aí, claro, que não necessariamente eu preciso manter as 4 componentes, né? As 4 componentes explicam 100%, eu posso decidir usar menos, desde que elas expliquem uma grande proporção da variância. Mas olhem que interessante, a minha análise de PCA, ela identifica que a primeira componente principal, ela é uma combinação linear desses 4 atributos, então aqui eu tenho o peso deles, e aí fibra e vitamina C contribuem positivamente e gordura e proteína negativamente. Então, basicamente, a análise, a componente principal 1, ela é o valor de vitamina C vezes 0,44, o valor de fibra vezes 0,55, mais o valor de proteína vezes menos 0,55, mais o valor de gordura menos 0,45. Então, aqui eu tenho uma combinação linear. Qualquer instância descrita por esses 4 atributos, eu consigo gerar um valor de PC1 aplicando essa combinação linear. Da mesma forma, PC2, PC3 e assim por diante. Então, aqui a gente consegue perceber como é que eu poderia
representar os meus dados aqui no espaço bidimensional usando a primeira e a segunda componente principal. Quando eu uso a primeira e a segunda componente, onde a primeira componente, né, ela diferencia carnes e vegetais, refletindo aquela ideia da análise manual, e a segunda componente, né, que é essa daqui, ela basicamente também, ela pondera, né, positivamente a gordura e a vitamina C, ou seja, os elementos que têm mais gordura, mais vitamina C. Então, perceba que eu consigo diferenciar aqui, eu tenho aqui um conjunto de vegetais, aqui em tons de laranja, conjunto de carnes aqui em tons de azul. Então, com essas duas componentes principais, eu consigo observar uma espécie de agrupamento de instâncias com base em características similares. Então, embora o PCA não seja um algoritmo de agrupamento, ele nos permite visualizar ou ao menos investigar se, dado uma transformação linear desses dados, porque lembrem que isso aqui é uma transformação linear, se existe algum agrupamento. E aí eu retorno aqui ao slide anterior, só para mostrar que normalmente essas componentes, elas vêm acompanhadas também por um gráfico desse tipo, que me diz o quanto de variância dos meus dados cada componente está explicando. Então, a minha componente 1 explica um pouquinho mais de 40% da variância. A componente 2 explica quase 25% da variância. Então, entre a componente 1 e 2, eu consigo explicar 65% da variância dos dados, o que é bastante bom, né, se a gente for pensar. Claro, quanto mais alto isso, melhor. Então, essa é a ideia da análise do PCA. E eu posso utilizar agora essas componentes como novos atributos. Então, aqui nesse caso, né, minhas componentes principais eu poderia reduzir, porque aqui com 3 componentes principais, eu tenho aqui aproximadamente 80%, né, até um pouquinho mais de 80% dos meus dados explicados, a variância dos meus dados explicados. Então, eu poderia substituir esses meus 4 atributos pelo uso das 3 componentes principais. Toda instância no meu dado passa a ter um atributo PC1, PC2 e um PC3, onde cada um deles são derivados a partir dos atributos originais, aplicando pesos diferentes para cada um dos atributos. Então, fazendo essa transformação linear. Então, essa é a ideia da análise de componentes principais. É uma técnica bastante utilizada para análise exploratória dos dados, mas também para reduzir a dimensionalidade dos meus dados. Aqui eu deixo um exemplo do PCA aplicado no dataset IRIS, que é um dataset bastante conhecido em aprendizado de máquina, né? São 4 atributos que se referem à largura e comprimento da sépala, né, de uma espécie de flor, e da largura e comprimento da pétala. E a gente pode perceber, analisando esses dados com PCA, que 95,9% da variância dos dados é explicado pelas 2 componentes principais. Aqui eu tenho a PC1 e a PC2, e aqui eu tenho as 3 classes possíveis nesse dataset: setosa, aqui em vermelho, versicolor em verde e virgínica em azul. Então, a gente pode perceber que a primeira componente já explica 73% da variância. É muito eficiente em relação a explicar a variância, e a componente principal 2, ela explica quase 23%. Então, eu poderia pensar em substituir esses meus 4 atributos por 2 atributos que são PC1 e PC2. Quantos componentes principais eu devo utilizar quando eu rodo um PCA? Analisando aqui o gráfico que me mostra a proporção da variância explicada para cada uma das componentes. Então, a primeira escolha, a primeira abordagem, né, seria semelhante ao valor de K no algoritmo Camin's, ou seja, eu seleciono aquele valor que segue o maior decréscimo na proporção de variância, ou seja, nesse caso aqui, né, componente principal 2 é a que segue a maior diminuição nessa variância explicada. A primeira é 60%, a segunda já baixa para ali 25%, a terceira baixa para em torno de 10%. Então, eu poderia usar as 2 componentes principais, as 2 primeiras. Ou eu também posso verificar qual é a variância explicada de forma cumulativa. E aí, claro, depende muito dos dados, nem todos eu vou conseguir explicar 90%, 95% de variância com poucas componentes, mas eu poderia pensar nisso. Então, quantas componentes eu preciso para explicar em torno de 90%, 95% da variância? Embora existam trabalhos que lidem com esse threshold bem mais baixo, em torno de 70%, isso depende muito do problema.